Fala, minha família, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje é um dia mais que especial para mim, porque eu tô recebendo a minha irmã. Olha, ela não é só minha irmã, cantora, compositora, empresária, uma mulher de fibra. Vocês vão conhecer a história da minha irmã Érica. Eriquinha! Eriquinha que fez parte prazer. da dupla Johnny e Érica, né? Sucesso por grande parte do Brasil, e agora ela tá fazendo a carreira solo. E a gente já vai falar da carreira solo. E já vai falar um monte de coisa. Você vai jogar na massa assim jogando mesmo? na massa. Mentira. Jogando na massa. Que isso, garoto! Pô, uma rede social linda do jeito que ela tem. Ai, meu Deus. Cara, já vai colocando aí nos comentários, cara. Ela tem que seguir muito, não tem que seguir essa carreira linda dela? Até bom essa enquete aí, é boa, viu? Fazer essa enquete aí, pra gente escreve aí. Vê se ela merece, né, fazer sucesso por aí, dar continuidade nessa carreira vitoriosa. E, amiga, muito obrigado pela tua presença. Aquelas paradas do convite, né? Cara, a mulher ela tem que fazer o cabelo, tem que bababá. Não tem jeito. Hoje não dá pra mim hoje. Não dá. Hoje estamos aqui. Tem como vir de qualquer jeito pra você, né, Pô, irmão? cara, Pelo só amor que de linda. Deus, cara. Muito obrigado, Irmão, te amo demais e tô muito honrada pelo convite. Tô muito feliz. A gente vai conversar sobre tudo, sobre a sua carreira linda. E já vai começando me falando, cara, Johnny e Érica, como é que começou essa história? Porque, cara, eu acho que é a única dupla, né, cara, de cantores assim, românticos. Homem e mulher, acredito homem, que mulher, sim. Pelo menos eu não conheço ela teve lá até atrás, hoje. também teve uma dupla que eu esqueci o nome, lá de trás, muito lá atrás. Mas no nosso segmento? No nosso segmento, não. Não, no né? nosso segmento acho que não. Primeiro, e como é que foi essa história, cara? Como é que começou essa parada no coração de vocês? Não sei se você sabe disso, mas a responsável é minha mãe. Ih, Maroca? É Maroquinha. Me conta. A ideia total foi dela. É ela que teve a ideia. Porque assim, na época, em 1999, eu tava iniciando na música com Batuque Batom. Sim, era um grupo de pagode. De pagode feminino. Sim. Da esposa de Gerson Brenner. Não sei se você sei, Gerson Brenner. Então, e aí, quando acabou o grupo, nisso o Júnior já tentava. Júnior, pra todo mundo é Johnny, pra mim é Júnior, né? Ele já tentava a carreira solo, que na época nem existia essa coisa de cantor solo, né? Era mais grupo mesmo de pagode. Ele cantava pagode já? Já cantava pagode, já gostava. Bonito pra caramba, meu empresário. Bonito, demais. Aí, o que acontece? Quando acabou o Batuque Batom, minha mãe falou, cara, é tão raro dois irmãos gostarem da mesma coisa, vocês são tão parecidos, têm gosto tão parecido, por que vocês não tentam cantar juntos? Só que na época, a única dupla que tinha era uma explosão, quem era? Sandy Júnior. Sandy Júnior. Falei, mãe, você tá louca, não tem chance. Tá maluco, já tem um Sandy Júnior, vou botar agora Eric Júnior. Pô, seria. Não rola. Eu falei, não. Aí ela falou assim, acho que se a gente não tentar, a gente não vai saber. Faz o seguinte, vamos conversar com o Prateado, porque o Prateado era muito próximo da gente. E tava já estourado como produtor naquela época. Meu Deus, ele fazia os grandes nomes do E hoje nosso continua, né? Continua. Prata, eu quero te receber aqui, meu irmão, pra contar essa história linda aí. Ele foi um paizão, assim, nosso. E o grande responsável, porque assim, se naquele momento ele dissesse, sai fora disso, tá tudo louco, a gente com certeza não teria seguido adiante. Sim. Mas eu lembro como se fosse hoje. Tava tendo um show do Que Loucura em Iguaba Grande, onde eu tenho casa de praia. Foi tudo muito assim, encaixadinho mesmo. E aí eu liguei pra a gente pode fazer uma reunião com você? Minha mãe quer conversar com você. Aí ele falou assim... A tua mãe já era desse segmento? Já fazia algumas coisas? Não, mas ela assim, a gente sempre teve a confecção de uniformes. Sim. Ela já fazia roupa pra todo mundo. Pra banda, essas coisas, né? Bandas, ela continua pros fazendo? Continua também. Continua fazendo. É muito bom falar isso aí, galera que inclusive, tem banda. eu sou sócia dela, tá? Olha aí, ó. Então, você que tem a banda, certo? Você pode fazer o uniforme. Tem uniforme aqui bonitão. Com a Eriquinha, com a Maroca, hein? Ó, por favor. Vambora. E aí, nós fomos lá pra fazer a reunião com o Prateado. E a mãe falou, Prateado, olha só, eu tô com uma ideia maluca aqui. A Érica saiu do Batuque Batom, como você sabe. E o Júnior já tá tentando a carreira dele já tem um tempo. Então, assim, eu tive uma ideia dos dois cantarem juntos. O que você acha? Aí eu, Prateado, minha mãe é doida. Aí ele falou assim, doida nada. Eu acho e falou aquele palavrãozão. Eu falei, caraca. Tapa na mesa, né? Girão, que ele só chama minha mãe de Girão. Eu acho Eu falei, opa. Falei, bom, então se ele que tem, né, uma visão super gigante do mercado tá falando isso, então vambora. Aí ela, não, então eu vou vender a casa, vou fazer, vai acontecer. Opa, você não vai fazer nada disso, sem desespero. Vamos fazendo devagarinho, conforme a gente for tendo condição e tal. Aí foi quando nós fizemos o primeiro CD com ele. Incrível, o cara quando é gigante, né, cara? As pessoas querem chegar e vendendo tudo, né? Sim, o Prateado falou pra você pra não fazer. Não, até hoje. Sempre que ele encontra, ele fala. Viu aí, né?
Deu certo, né? Deu certo. E aí, a partir daí, o que houve? Como é que aconteceu? Então, a partir daí, muitas portas se fecharam, né? É mesmo? Muitas, assim, ninguém acreditava. Todo mundo achava a ideia muito bonitinha, mas na hora de investir, ninguém queria. Aquela ninguém coisa, queria né? apostar, Aquela entendeu? coisa que ninguém aposta, mas quando acontece, tamo junto, tamo Porque, junto. na verdade, a gente, de verdade, quebrou um paradigma, né? Primeiro que existia um preconceito de mulher no pagode. Pelo menos, assim, eu senti bastante. E sem contar que, pô, era realmente um projeto novo, né? Inovador de verdade, né? Nunca tinha existido uma dupla de pagode. Então, assim, eu nem julgo, porque realmente as pessoas ficavam com um ponto de Eu dou interrogação. aquela julgada. Sabe, aquela julgadinha? Assim, a gente sofreu bastante, irmão, não vou te enganar. E, assim, também tenho muito orgulho da nossa história, e principalmente eu como mulher que consegui manter uma postura bacana. Sim, cara. Nunca me muito beneficiei do fato de eu ser mulher para conseguir algo. Sim. Foi tudo mesmo na garra, muito trabalho e muito choro, muita lágrima, muita dificuldade. Eu lembro que a gente foi para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, assim, sem certeza de nada. E todos os dias praticamente nós tínhamos reuniões, assim. Com vários CD, tipos. No primeiro CD. Antes até do primeiro CD, porque dessa conversa com o Prateado para realmente gravar, porque era muita grana na época. Sim. Demorou bastante, acho que uns 3 anos, sei lá, mais ou menos. Sim, entendi. Se eu não me engano, uns 2, 3 anos pra gente pra mim tinha conseguir a acontecido já. grana. Não, que nada. Demorou bastante, porque a gente foi atrás de investidor. Como ele não deixou minha mãe vender nada, Sim. então a gente foi bater na porta das pessoas. Montamos um projetinho, tudo bonitinho. Aí fizemos um single só com ele. Sim. E a gente foi batendo nas portas com um single. Mas assim, tudo bonitinho, com foto, tudo bem organizadinho. Sim, bota uma vírgula aí. Então, até hoje, né, cara, acho que isso persiste, essa ideia, né? De você, quando você quer apresentar um projeto, não é simplesmente, pô, investe em mim. Não, o que vocês fizeram? Não. Vocês se organizaram. Nos organizamos. Né? E levou a ideia de vocês para um monte de empresários, foi isso? Muitos empresários. E assim, depois de porque assim, quando você faz o primeiro CD, irmão, acho que ninguém é melhor do que, né, para saber. Você trata como um primeiro filho. Nossa, sim. Até porque, assim, a gente já tinha feito várias demozinhas em estúdio de fundo de quintal. Até chegar num profissional produzido pelo Prateado. Então, assim, a gente carregava, depois que a gente conseguiu mesmo fazer todas as faixas, 14 faixas na época, que era o maior CDzão antigamente, né? Exatamente. Quando a gente, de fato, conseguiu montar aquele CD lindo, maravilhoso, não sei te explicar o porquê, porque o CD era lindo, não é porque era nosso, porque realmente a gente tinha opiniões de pessoas do meio envolvida e todo mundo sempre elogiou, porque tinham metais, sabe? Eram os melhores músicos, era a mesma galera que produzia Belo, Exalta Samba. Então, assim, os grandes, mesmos músicos. Então, assim, era um CD muito bem produzido, mas não sei por que ele não vingou. Inexplicavelmente. Foi quando o João, que era da Mania, né? Antiga Rádio Mania. Antiga Rádio Mania, não. A Rádio Mania continua firme e forte. Mas o João agora não tá mais, sim, né? Sim. Na época ele tava lá. E aí, sempre foi muito querido. Aí ele foi, ouviu o CD todinho com a gente. Até a última faixa. Ele falou, cara, eu gosto muito desse CD. Até porque ele participou também, de certa forma, porque ele sempre tava com o Prateado. Então, alguma das nossas gravações, ele tava lá. Sim. Então ele falou, cara, eu sou suspeita a falar desse trabalho. Esse trabalho é muito lindo, mas eu não sei por que ele não virou. Sim. Então, assim, mesmo com toda a amizade, conhecimento que nós tínhamos, o carinho das pessoas do meio, das rádios, de tudo isso, não sei te explicar, irmão. Beleza. O que não dá pra explicar também é a experiência que tu teve no teu primeiro trabalho. Não, Tô total. vendo todos os músicos ali. Imagina, eu te conheço, cara. Total. Você foi choradeira total, cara. Total. Tanto é que nessa reunião mesmo, quando ele falou assim, vamos fazer o seguinte, esquece esse CD. A gente se olhou, eu e o Júnior, porque só Deus sabe que a gente passou pra conseguir fazer aquele CD. Irmão, você não tá entendendo. Tinha dias em São Paulo que a gente ficava até na casa de uma grande amiga nossa, Sueli, que eu acho que você conheceu lá no aniversário da minha mãe. Agora? Não sei, Sueli. Uma morena. Depois eu te mostro. E, enfim, a Sueli foi, assim, um anjo mesmo de Deus na nossa vida, porque... E a minha mãe não sabia de nada, ela achava que tava tudo certo. Só que, tipo, tinha dia que a gente não tinha o que comer. Caramba, sério?
que a gente dividia um cachorro-quente, eu, meu irmão e ela. Era um negócio, foi surreal, assim. Só que minha mãe ligava, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E a gente, caraca, eu lembro, cara, que eu tenho um... Ai, meu Deus, o Gustavo. Ele hoje é um grande produtor do meio da música. Trabalhou muito tempo na Gold. E era uma família, assim, também maravilhosa que acolheu a gente lá em São Paulo. Eu lembro que, às vezes, eles pegavam vale transporte, irmão, pra gente ir em reuniões. Você acredita com o empresário? A gente todo produzido, todo lindão, mas a gente pegava vale transporte, a gente pegava ônibus para poder se locomover, às vezes 3 horas para ir, mais 3 para voltar e sem nada, nenhum real nem para comer. Aquela galera que só vê o close, não vê o corre, né? Irmão, você não faz ideia. É mesmo, Eriquinha? E aí, quando o João falou assim, vamos esquecer esse CD? Caraca, caiu assim aquela ficha assim, meu Deus, não acredito. Só Deus sabe o que a gente passou para poder conseguir concretizar esse sonho. Por outro lado, também tem a opinião do João também, né? Que pesa, né? Não, aí ficou assim, cara, saiu os dois, assim, desolados. Eu e ele, assim, quando a gente saiu da rádio, assim, a gente se olhava e a lágrima começou a escorrer. Eu lembro que a gente veio de Niterói até o Rio, assim, sem falar nada. Aí, quando a gente chegou mais ou menos assim no Rio, eu falei assim, Júnior, cara, de repente é isso. De repente o João tá certo. Vamos fazer o seguinte, só que a gente já estava cansado, né, irmão? Porque isso já tinha, nessa brincadeira de você conseguir finalizar o CD, né? Foram alguns anos. Aí depois mais um tempo para você conseguir achar alguém para poder acreditar no projeto. E a gente realmente ficou insistindo muito tempo com esse CD. Chegou até nas mãos de uma grande rádio, né? De uma pessoa que era top na rádio. Era um dos cabeças. E quando ele pegou o CD, ele falou assim, Johnny e Érica, dupla de pagode, aqui não toca. Caramba. Nem ouviu. Nem chegou a ouvir. Então, assim, foi uma sucessão de coisas. E eu falei, cara, de repente o João tá certo, de repente a gente tá apertando a mesma tecla, e não é isso. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o restinho de força que a gente tem, vamos apostar em uma música. Aquele finalzinho, né, cara, de força. A gente verdade, sabe muito bem o que é isso, né? De verdade, era o finalzinho mesmo. A gente já estava assim, respirando por aparelhos, digamos assim. E eu falei, vamos pegar esse restinho de força e vamos gravar uma música. De repente, assim, se for plano do Senhor de nos honrar, da coisa acontecer, vai dar certo. E eu falei para ele, outra coisa, não vamos mais pedir nada para ninguém. Não vamos mais bater na porta de ninguém. Eu falei para ele. Porque se Deus quiser abrir a porta, não vai ser por, né, a glória para a glória de algum homem, vai ser para a glória dele. Então, assim, eu lembro, irmão, assim, você nitidamente. Você tem esse entendimento sobre Jesus lá atrás? Total. Inclusive, eu lembro até o lugar que eu estava passando na hora, quando eu falei isso, você acredita? Porque foi tão forte, foi um momento que marcou tanto assim a gente, que nisso a gente já estava chegando na Barra, já estava passando em frente à Barra Shopping. E aí eu falei assim, então vamos entregar nas mãos do Senhor. Aí o que nós fizemos? Conversamos com o Betinho, Beto Tavares. Grande Na época a gente gravava alguns coros juntos, né, das produções de Prateado. A gente sempre teve uma afinidade muito bacana. E aí eu falei, Betinho, e ele já tinha muita música de sucesso. Muita, assim, como compositor. Então, meu Deus. Aí eu falei assim, Betinho, nós estamos cansados, de verdade, sem fôlego. Então, assim, vai ser a nossa última cartada. A gente precisa dar a música. Pensa que a gente só tem uma bala no revólver e esse tiro tem que pegar pra acertar em cheio. Já entendi o que vocês precisam, pode ficar tranquilo. Foi assim, irmão. A autoridade do Betinho, né? Foi assim. E aí começamos a ouvir. Ele vindo de lá e mandava pra gente, não sei o que lá. Até que um dia, meia-noite e pouco, não tinha negócio de telefone, essas coisas, não. Ele mandou um e-mail. Aí ele ligou e falou assim, olha... entra no e-mail aí. Aí eu entrei, tipo, meia-noite e pouca, assim. Corrida de músico, né? Na madrugada. Quando eu vi qual era Compromisso. Caramba. Que é a nossa música de sucesso, a primeira. Eu falei assim, Betinho, eu tô toda arrepiada, Betinho, é essa música. Eu fiquei emocionada, irmão, quando eu escutei a música. Eu falei, e ele é muito organizado, né, o Betinho? Então ele já mandou o e-mail com a letra e a separação de quem cantava o quê.
Pô, que legal. Entendeu? Tipo, o Johnny, a parte do Johnny, a parte da Érica, a resposta do Johnny, a resposta da Érica. Cara, na hora eu liguei pro Júnior e falei assim, achamos a música, Júnior! Achamos a música! Aquela alegria. Ele me manda. Aí eu fui ouvindo junto, eu falei, essa parte é você, essa parte sou eu. E ele, quando ele escutou? Essa. Tô todo arrepiado. Aí entramos em estúdio, fizemos somente compromisso, só compromisso. Só ela? Só ela, irmão. A gente não tinha Quem mais produziu um esse pau pra trampo? dar no gato. Humberto Tavares. A gente não tinha mais um pau pra dar no gato, assim. Esgotou tudo que a gente tinha. Tudo que a gente investiu. E não foi pouco, foi muito. Porque você sabe que antigamente o negócio era sério. Era muito mais sério, né? E aí o que acontece? Gravamos, levamos na FM Dia, e aí a música foi aprovada na hora. Entrou na programação e acho que com uma semana já entrou nos melhores e ficou durante 4, 5 meses, que não é como hoje, né? Nossa, era muito. Ficou durante muito tempo. E como a FM Dia sempre foi uma rádio muito forte, que sempre meio que foi vitrine, né, para os outros estados, a música foi sozinha, irmão. Caraca. Foi sozinha, foi invadindo tudo. E assim, pra tu ter ideia, quando a gente foi gravar o videoclipe, a gente tinha dinheiro pro primeiro dia de gravação. A gente não tinha mais dinheiro pra fazer o segundo dia de gravação. Na hora, Deus mandou um investidor. Meu Deus. Que foi assim, um divisor de águas pra gente. Que hoje já não tá mais entre nós, mas que foi um paizão, assim, que abraçou a gente com todo amor, todo carinho. E aí, no dia seguinte, no segundo dia de gravação, a gente já tava na casa da Xuxa, com um carrão, com toda a estrutura, tudo maravilhoso. Cara, foi incrível. Cara, E quer dizer, daí... então, é a base, teve a base também Total, nesse pouco. irmão. A base de Deus nesse negócio, não tenho a menor dúvida. Como é você escutar o prateado, né? Sim. Deu um empurrão. Produzir um trampo, por mais que o trampo não tenha ido muito pra frente, mas te deu uma consistência como artista. Não, assim. e amadurecimento até como mulher, como pessoa mesmo, como ser humano. Enfim, depois que você passa por tudo isso, o valor é totalmente diferente, né, irmão? Talvez se tivesse produzido naquela mesma hora, depois da reunião, e a coisa acontecesse, não ia ter tanto valor pra gente, sabe? E também depois, né? Primeiro prateado, depois o Betinho, também, que a gente dispensa comentários com prateado também. Dispensa, total, os comentários, dois são maravilhosos. É um produtor maravilhoso, né? Um compositor que, cara, de verdade, cara. Aí já entramos em estúdio, já fizemos o CD cheio. É, e aí foi uma pancada atrás da outra. Ah, foi muito lindo, irmão. Essa parada da Xuxa aí, qual é? Eu não sabia dessa parada, não. Como é que foi? Então, quem dirigiu, na verdade, o clipe foi o Vlad Meneghel, o irmão da Xuxa. Que é um parceiraço nosso também, que eu amo de paixão. Aproveitar, Vladzinho. O Vlad? Vlad Meneghel. Tem o Vlad também. Que o Vlad. E ele, ele também confiava muito, acreditava muito no nosso trabalho. Tá, e aí depois show pelo Brasil, por tudo. Não, aí esquece, irmão. Aí o negócio ficou forte. Eu vejo... E aí a gente ganhou também, assim, o carinho das comunidades. Sim, que você sabe que é difícil, né? falar Tipo, isso abraçar. agora. Então, assim, cara, assim, onde a gente pisou, irmão, muito amor, muito carinho. Foram momentos, assim, que estão realmente tatuados, sabe, no nosso coração. A gente é muito realizado. Quando tu fecha os olhos assim, né? Eu imagino isso também. Cara, porque demais. Eu muitas coisas com Tenta Samba. E, primeiro, né? Eu olhava pra trás e via 4, 5 caras comigo ali, que são meus irmãos. Hoje, no teu caso, você olhava pro lado e tinha aquela bola de segurança que era o Júnior, né? Total. Eu era a segurança dele e ele era a minha segurança. Eram os dois se protegendo o tempo inteiro. E assim, hoje, né, as pessoas até falam, né? A gente vai chegar nesse assunto, né? Mas assim, você não pensa em, de repente, montar um novo projeto com outra pessoa? Eu não penso. Eu não penso assim, porque eu e meu irmão, eu acho que a coisa fluiu muito bem, porque a gente sempre foi, além da gente ser muito parecido, quando a gente tinha pontos, assim, de vistas diferentes, a gente sempre encontrou uma maneira de, não, o que é melhor? O melhor é esse? Então tá bom, não importa se era a minha visão ou se era dele, a gente sempre prezava o que era melhor. E é assim, cara, não adianta querer forçar a barra com alguém do lado assim, de fora, né? Eu nem me sinto, vamos falar que tô de fora da não, você tá mais do que dentro. Dentro pra caramba. Eu enxergo, muito você como artista, cara, sabe? Você brilha, cara, saca? Você tem algo diferente, sabe? Que tem artistas, né? E tem artistas, né? Eu enxergo a Érica, né, como, assim, primeiro, uma grande cantora, uma compositora que vocês não têm noção. Tenho certeza que vocês estão em casa, não têm noção dessa garota escrevendo. Eu e quem adoro. tá falando pra vocês é um cara que eu tenho muita música gravada.
Né? Aí eu fico muito feliz, cara, com isso, sabe? Porque a Érica é de verdade. E aí, cara, a gente chega num ponto em que vocês fazem show no Brasil inteiro e teve o segundo CD também depois, não teve? Teve o segundo, teve o CD. terceiro, teve. E depois Na teve verdade, o DVD. Isso. O DVD que, poxa, eu não fui. Mas me gravaram pra caramba lá. Nos gravaram, né? Inclusive, Claro. nós escrevemos muitas coisas lá. Juntos. Maneiro, eu vi nas fotos, os vídeos, irmão. Foi lindo. Eu acho que ali, um DVD, é um ápice de qualquer Total. coisa. E era assim, de tudo que a gente planejou e sonhou, exatamente isso. Era o que faltava. Porque assim, o Johnny e Érica, como é que eu posso te explicar? A música foi para muitos lugares, mas a nossa imagem não conseguiu acompanhar essa velocidade. Sim, por causa da internet também, que não era... Além disso, além da questão da internet, que a gente não tinha esse suporte maravilhoso que existe hoje. Sim. Mas assim... Faltou muito conhecimento também de mercado, porque como era um projeto muito independente, a gente nunca teve um grande escritório da música que apostou e falou, vamos por esse caminho, que esse caminho é... Vocês sempre foram vocês mesmo. A gente sempre foi a gente. Então, a gente quebrava a cabeça, levantava e seguia adiante. Não deu certo aqui, vamos tentar ali. Então, muita coisa a gente aprendeu realmente tentando, sabe? Porque a gente não tinha direcionamento de ninguém. Talvez, se tivesse, teria ganhado uma proporção até maior. Mas foi tudo muito, muito válido. Só que, assim, em determinados estados, por exemplo, a música chegou, mas a imagem não. Vocês fizeram muito show por aí pelo Brasil? Muitos. Mas, assim, a gente não conseguia acompanhar a velocidade da música. Sim. E aí, o DVD... Tipo assim, muita gente sabia cantar, adorava o Johnny e Érica, mas não sabia como era a Érica e como era o Johnny. Né, cara... Juntou, né? Dois lindos. Pô, Eriquinha é linda, Johnny lindo, quando a galera... Caramba, aí... E eu vejo, cara, assim, na internet, cara, o carinho que o povo tem com vocês, né? Que na verdade, cara, é diferente. É diferente. Né? É uma parada muito linda, que às vezes, até na tua fragilidade... Não, pessoas... é o que me acalenta de verdade, assim. Você sabe tudo que eu passei, Sim. né? E não dá pra você ficar... sustentar tudo sem isso. Não dá, sem assim. Eu costumo dizer, irmão, que você sabe, porque você acompanha a minha vida no dia a dia mesmo. Eu tenho certeza que a gente deve falar sobre algumas coisas que eu passei durante, né, a entrevista, mas assim, esse carinho, eu posso te afirmar, assim, fez total diferença para mim, sabe? Para me reerguer. Claro que Deus acima de tudo, que se não fosse Deus, eu realmente não sei como eu estaria hoje. Sim. Mas assim, esse carinho... Sabe, eu ainda não experimentei essa geração de haters, de acusação, de xingamento, de cancelamento. Eu ainda não vivi isso, sabe? E que tomara que em nome de Jesus não precise viver nem passar por isso. Mas é porque, assim, o Johnny e Érica, quando eu falo que é diferente, é nesse sentido, porque eu vejo hoje tanta frieza, sabe? E, enfim... Dos dois lados, na ponta, né? Dos dois lados, exato, entendeu? Então, assim... Eu não consegui, eu só vejo coisa boa, eu só sinto coisa boa, sabe? É um carinho que eu não tenho palavras, assim, pra agradecer. Por onde a gente passou, irmão. Até hoje, assim, se eu abrir meu Instagram, você vai ver. Todos os dias eu recebo mensagem de algum estado do Brasil, às vezes até fora. Tô com saudade, cadê vocês, pelo amor de Deus? E aí o tempo passou, né? Gravaram o DVD, fazendo essa cronologia aí. Aí gravaram o DVD, depois do DVD. Veio a pandemia. Assim que gravaram... Então, nós gravamos o DVD. Você sabe que meu marido é jogador e na época ele jogava na Finlândia. Vini, beijo, jogador. Você tem que família linda, que eu vou te falar, meu irmão. Ele te ama, tu sabe, né? Pô, Vini é meu parceiro, meu irmão. Então, aí o que acontece? Ele tava voltando para jogar no Brasil e o nosso combinado era... Porque assim, quando eu ia para lá, eu ficava um mês... Uma vez só eu consegui ficar 3 meses, porque... Você ficou onde? Na Finlândia. Finlândia. Meu Deus do céu. Peguei menos 28, eu e Dudinha lá. Não. Repete. Menos 28 graus. Menos 28, irmão. Meu Deus do céu, cara. Ali eu tive noção do que meu marido passa. Meu Deus do céu. O cara jogou na Finlândia. É surreal. Meu Deus do céu. Surreal. Ele ia e voltava todo branco de neve pra casa. Eu tenho que ir pra lá, então. Vou pra lá, vou voltar todo branco de neve. Ó, isso não vai virar corte, não, hein? Tem que ter cuidado, né? Hoje em dia, cuidado né, hoje em dia. Por favor. Menos 28, Menos 28. Meu Deus. E aí, o que acontece? Como a gente não conseguia ficar
100% junto, por conta da minha carreira, eu não podia acompanhá-lo. E ele super entendia isso, é sempre um apoiando o outro. Só que chegou um momento que eu falei, caramba, eu quero ter um tempinho com meu marido, já que ele vai voltar a jogar no Brasil. Eu falei, meu irmão, olha, eu vou passar 3 meses com ele lá no Sul, que ele tá vindo para jogar no Caxias, e quando eu voltar a gente lança o DVD. Caramba. Esse foi o combinado, o trato. Só que aí eu voltei grávida, o que não seria problema nenhum, porque da Duda eu fiz show até os 49 do segundo tempo. Sim. Então, assim, só que na semana seguinte, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi decretado o lockdown. Meu Deus, uma semana depois? Uma semana depois. Tipo março, né? Foi em março, pra você ter ideia. O aniversário da Julinha, minha sobrinha de 15 anos, foi dia 14 de março. Foi um festaço que ela deu muita sorte, porque se fosse no final de semana seguinte, já não poderia ter. Caramba. Então, assim, foi exatamente. Aí, lá na festa dela, inclusive, que eu fiz a revelação que eu tava grávida até então, ninguém sabia. Não tinha contado pra ninguém. É a rainha dessa parada, né? Aí eu fiz a revelação no meio da festa e chamei ela, inclusive, pra ser a madrinha da Sarinha. Cara, foi lindo. Nossa, coisa linda, cara. Só que o que aconteceu? Na semana seguinte foi decretado o lockdown. Aí você sabe que a música foi a primeira a parar e a última a voltar, né, Nossa, irmão? a gente sofreu muito. Muito sofrimento. Muito. E aí? O que tu paralelo a isso... Com DVD? Não faz. Na mão não faz nada, né? Não faz. E paralelo a isso, aí eu passei por toda aquela situação, né? Gestação de risco com a Sarinha. E minha vida se transformou, assim... Foi uma fase muito difícil. Ficou de pernas pro ar, literalmente. E aí, irmão... eu não tinha mais cabeça, né? Eu lembro que era a época das lives, né? Sim. Porque como não podia ter show, não podia não sei o quê, então tava todo mundo fazendo live, todo mundo pedindo pra gente fazer live, mas eu não tinha psicológico nenhum. Eu tava muito fragilizada, tava muito sensibilizada, eu não tinha como. E eu nunca gostei de aparecer chorando. Sim. Eu sempre gostei de chorando aparecer Aí... A Maroca já fala comigo, pô, ela é muito bonita, né, Rosil? Ela é muito bonita, o garoto tá legal, cara. Para de palhaçada. Cara, assim, só se você quiser ficar muito à vontade, tá? De falar desse processo, porque a gente sabe a sensibilidade, o que causa, né? Um dia desse eu estava conversando aqui sobre o meu pai também, né? E eu tô acostumado a falar. Eu já acostumei a falar sobre meu pai, pô, meu pai faleceu, suicida, blá, 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 blá. Só que eu saio daqui. Né? Eu falo aqui, e quando eu saí daqui, eu falei, caramba, sabe, ficar aquela coisa, sabe, de precisar orar mais. Sim. Sabe, eu sou muito de oração. Eu falo com a minha esposa, eu falei, cara, vamos orar nesse sentido que eu não tô muito legal. Entendeu? Eu falei sobre isso e imagino que você também seja assim, né? Uma pessoa que você é muito, cara, você é muito abraço, você é muito contato, você é, né, uma pessoa muito especial para os seus amigos, né? Eu creio muito nisso. O que te abalou mais nessa vida? Você quer falar sobre isso? Você fica à vontade, tá, amiga? Na minha vida, no sentido geral? Nesse sentido tão pessoal da Sarinha. Ai, irmão... Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Sem dúvidas, assim, porque assim, mesmo eu passando por todo aquele processo, né, da gravidez de risco, dos primeiros, já as primeiras alterações, eu descobri as primeiras alterações com 12 semanas de gestação, ou seja, bem no início mesmo. Então, assim, já foi chocante demais. Sim. Eu perdi verdadeiramente o chão, porque eu tinha muita certeza de que estava tudo certo. Tanto é que, assim, eu fui para esse exame especificamente falando, super tranquila. Em nenhum momento passou nada na minha cabeça que poderia, sabe, dar errado, nada, assim. Então, eu tava lá tranquila fazendo o exame, e foi quando eu percebi a feição do médico mudando, assim, fazendo um resumo mesmo. Aí eu perguntei, tá tudo bem, doutor? Aí ele falou, sua médica vai conversar com você. Aí eu gelei. Eu falei, doutor, por favor, o que tá acontecendo? Aí, meu marido, a Dudinha, os dois estavam sambando na sala, no ritmo do coraçãozinho da Sarinha. Meu Deus. Pra você ter noção de tão alegre que a gente estava. Então, quando eu percebi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, aí fui do céu aquele lugar lá horroroso, assim. Então, eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus, tá acontecendo alguma coisa? Me fala. Aí ele falou, não... Então, você quer mesmo que eu fale? Eu não posso falar muita coisa. Sim. Tá vendo isso aqui? Aí me mostrou uma massa. Ele falou assim, isso aqui é a translucência nucal e a da sua filha deu alterada. Muito. Aí eu falei, mas muito alterada? Ele falou assim, bastante. Eu falei assim, tá, e o que isso quer dizer? Aí ele falou assim, isso quer dizer... Eu falei, tem cura? Ele falou, não. Eu falei, mas desenvolve
sei lá, conforme ela for crescendo, vai diminuindo. Ele, não. Aí ele falou assim, até diminuir, mas isso não quer dizer que o fato de diminui o problema. Aí eu entrei em parafuso, irmão. Aí eu saí dali, ele não entrou muito em detalhes, ele falou que O Vini tava comigo. Mas estava na sala de Tava fora? junto, não, tava junto comigo, ouvindo tudo. Aí ele falou assim, só que normalmente tá associado a alguma síndrome rara. Uhum. Mas pode ser desde síndrome de Down a pior possível. Aí eu esquece, aí eu já fiquei desesperada. Aí eu lembro que eu fui trocar de roupa e veio a menina, né, que tava auxiliar, que tava com ele. E aí ela pediu licença pro Vinícius e falou assim, eu posso falar com ela? E ele, claro, o Vinícius saiu da sala. E ela falou assim, olha, você tem fé? Eu não podia estar fazendo isso, eu tô quebrando o protocolo. Mas você tem fé? Aí eu, já chorando, né, eu falei assim, tenho. Aí ela falou assim, então, Deus pode mudar todas as coisas. Se agarra à sua fé, se agarra a Deus, porque você não tá sozinha. Eu posso te dar um abraço, irmão? Aquela menina me abraçou e eu tenho certeza que foi um anjo, assim, de Deus, sabe? Nossa. Ela me deu um abraço, assim, que ao mesmo tempo que doía a minha alma, sei lá, de certa forma ela me acalentou, sabe? Uhum. E dali em diante eu falei, não, eu preciso ter força. Claro que eu chorei muito, porque logo depois eu liguei pra minha médica e quando eu contei pra minha médica a alteração, ela foi muito assim direta. Ela falou assim, olha, Érica, eu até hoje, nenhuma das minhas pacientes que tiveram esse nível de alteração, o bebê nasceu. Chegou ao final da gestação. Ali, irmão, meu Deus do céu. Falei, como assim? Então, né, que você quer dizer que a minha filha pode nem chegar ao final da gestação? Ela falou assim, sim. E Nossa, muitas cara. das vezes as pessoas até interrompem a gravidez. Eu falei, jamais eu vou fazer isso. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Aí passou. Dali pra frente foi só médico atrás de médico, Isso médico foi nos atrás 12 de meses, médico. nas 12 semanas? Nas 12 Bem primeiras no semanas. comecinho mesmo. Aí fui para um outro médico, especialista, para saber se realmente tinha aquela alteração. E aí foi confirmado que tinha. Mas até você saber o que poderia ser, era um ponto de interrogação total. Aí eu tive que passar por um procedimento cirúrgico mais à frente. Porque depois disso, quando eu fui fazer a morfológica, foi detectada a cardiopatia. Só que Eram a dois cardiopatia problemas, você pode entender? Eram dois problemas. um é que ela poderia ter síndrome. Uhum. Mas não sabia qual tipo de síndrome. Sim. E segundo, a cardiopatia, Sim. que era uma cardiopatia complexa e que era tão grave que a questão da síndrome já não era mais problema, É mesmo, cara. para você ter ideia. Então, assim, irmão, foi um processo muito, muito, muito difícil. E assim, eu lembro que logo depois, por conta do lockdown, o campeonato foi suspenso. Vinícius foi dispensado do clube porque o contrato dele Ele era... tinha sido campeão lá, né? Sim, da primeira fase. Da primeira Ele fase. foi Primeiro campeão turno, né? Isso, do primeiro turno. E aí, o que acontece? O contrato dele era só pela aquela temporada, Uhum, eu sei, pelo isso. campeonato. Uhum. Mas o que aconteceu, como foi interrompido sem data para voltar, todos os atletas que estavam com um contrato para vencer, eles não renovaram. Ou seja, no meio disso tudo, minha carreira parada, eu grávida, passando por tudo isso, e meu marido desempregado. E eu falei, caraca, meu Deus, muita pancada uma atrás da outra. Mas assim, por outro lado, aí a gente vê como Deus é perfeito. Porque se ele tivesse jogando, Não acompanharia. ele não estaria do meu lado para me dar a força que eu tanto precisei, entendeu? E aí eu lembro que eu passei por um procedimento cirúrgico para poder detectar qual era a síndrome, que tá uma agulhada deste tamanho na barriga. Caramba, cara. E aí colhe o líquido amniótico para poder investigar. Aí todas aquelas síndromes que estavam, né, tipo, primeira, segunda, terceira, como possíveis síndromes que a Sarinha tinha, foram descartadas. Sim. Eu falei, pô, glória a Deus, glória a Deus. Mas, em contrapartida, ela tinha uma mutação genética que acontece em não sei quantos milhões, que a gente teria, depois que ela nascesse, que investigar no mundo inteiro quem tinha uma mutação genética como a dela, para saber o que poderia estar associado no desenvolvimento dela. Ou seja, sei lá, se era uma síndrome, que síndrome era? Não existia nome. Cara, que dificuldade, né? Cara, muito louco. A Sarinha veio assim para realmente confundir os médicos. E aí passou o tempo. E aí passou um tempo, a minha convicção era 100% de que minha filha ia ficar bem. Uhum. Você sabe porque você acompanhou muito. Uhum.
Inclusive, eu quero até aproveitar esse espaço para te agradecer, porque de todos os amigos da música que eu tive, você foi um dos poucos que ficou do meu lado. Você é a Moniquinha. Uma aguinha. Eu lembro. A vida, ela prega algumas coisas na gente, né, que pra gente entender que é só Jesus, né? Só, irmão. É só Jesus. Mas eu me emociono, irmão, porque assim, independente do que eu passei, você sabe o quanto eu valorizo uma verdadeira amizade. Sim. E eu acho que esse é um momento melhor, assim, um momento mais oportuno para eu te falar isso, sabe? Você é um ser humano raro. Você é irmão de verdade, sabe? Tamo junto. Você não teve uma semana que você não tivesse, assim, me ligado. Você sempre me dava um jeitinho de se fazer presente. Você é a Moniquinha. Eu lembro, assim, nitidamente, assim, as poucas pessoas que realmente ficaram, assim, do meu lado. E você é uma delas, assim, não só nesse momento com a Sara, né, do que eu passei com a Sara, mas também... Obrigada. Mas também o pós, todo o pós, os processos que eu passei para me reerguer, para me recuperar, que não foi fácil. Eu realmente precisei respeitar o meu tempo, o meu luto. E em todas as fases assim da minha vida você estava lá, sabe, do meu lado. Mesmo até quando eu esqueci o valor que eu tinha. Você me ligava e me colocava para cima. Sabe? Até enquanto artista mesmo, né? Porque a gente, às vezes, acaba mergulhando no problema e esquece a história que construiu, e, enfim. E você nunca me deixou, assim, esquecer, sabe? Você sempre fez questão de me ligar. Amiga! Mana, cadê você? Vem pra cá, vamos compor. Irmã querida! Aquela nossa parada. Irmã querida! Entendeu? E você sempre me colocando pra cima, sabe? Resgatando mesmo, mas sabe? isso aí tem um porquê, sabe? Até, né, nesse momento de desabafo aqui, o que acontece na nossa vida, Ariquinha, é uma parada muito louca, sabe? Eu também, eu fazendo show no Brasil inteiro, pô, as pessoas me conhecendo, né, como compositor, cara, de repente, cara, na pandemia, eu me vi dentro do BRT. Eu lembro desse processo. Né, vendendo chá. Eu lembro. Dentro do BRT, vendendo chá, as pessoas não... Eu dando autógrafo dentro do ônibus. Eu fui Uber com o maior prazer do mundo. Eu vendi, sabe? São os escapes, sabe, irmão? Que Deus, são os escapes. Deus nos dá. E, sinceramente, eu vou te falar, cara, a gente olha pra trás, olha pra casa da gente. Eu já falei isso aqui também, a gente desacostumou com os pequenos milagres da vida. Total. Sabe? Milagre que é a gente acordar, que a gente respirar. Hoje a gente acorda, vejo meu filho, vejo minha esposa. Sabe? Os detalhes, né? Exatamente. Eu olho pro Vini, eu enxergo muito a gente como casal, cara. Sabe? Eu e Moniquinha, você e Vini, por quê? Lógico, a gente não viveu os dramas que vocês viveram, entende isso? Dos dramas que são, caramba, cara, muito difíceis, muito difíceis. Mas, cara, quando eu olho pra Moniquinha também, a gente vê, cara, preparar as coisas toda direitinha, cara, sabe? E eu botar minha mochila nas costas depois de uma carreira de sucesso pra caramba e vambora, cara, vambora vender chá, ia pra lá, vamos, e ela a gente comigo. Tem um bem maior, né, irmão? Exatamente. A gente tem um bem maior. Exatamente isso. Então, que isso sirva, cara, de exemplo, né? Eu tenho certeza, a minha convicção, tá? É que você vai gravar algo gigantesco, que as pessoas precisam, sabe, te ouvir, as pessoas precisam ouvir a tua história. Essa resiliência, cara, isso é muito exemplo, cara. Eu não tô falando aqui de perder uma música, uma filha, cara. É uma filha. É o sangue do teu sangue, é tudo que você mais sonha na vida, entendeu? E você sonhando alto pra caramba, sacou? Então, minha irmã, vou te falar, ninguém pode te parar, ninguém para. Quem Deus falou que vai continuar, ninguém para. Amém. A gente não tem... As pessoas podem apostar dinheiro. E aposta quanto quiser que vai dar errado.
Mas Deus fala, olha só, aquele cara ali, aquela mulher ali perdendo dinheiro. Por quê? Eu falei que vai dar certo. Sabe, cara, isso não quer uma pregação, não, sabe, gente? Mas assim, eu falo aqui em nome de Jesus. Mas é a nossa essência, né? A gente é muito é real, isso. cara. Porque o que mais tem é pessoas tentando te colocar. A gente tá falando sobre os haters, né? Que eu comentei agora ainda há pouco sobre uma postagem de um colunista famoso e sendo atacado pra caramba, cara. É uma loucura que a nossa vida tá aí. De repente tem essa essência, entendeu? De repente tem você, sabe? Aqui falando pra gente que vai dar certo, né? E a partir de agora, amiga, qual é o esquema? Entendeu? Eu sei que a gente não, né? Que vocês me limaram dessa música aí. Nós fizemos um encontro lá em casa e a Eriquinha, caneta absurda, ela fez uma música tão linda, né? E eu tenho certeza naquele dia eu fiz 5. Fizeram 5 músicas, né? A gente fez um camp lá em casa, os compositores, meus irmãos. Fizemos 5. E a Eriquinha, cara, caneta absurda, como eu falei pra vocês no início. Eu cheguei super tímida, né? Super tímida. Eu falei, daqui a pouco tá... Não, calma aí. Organizando o negócio, porque tá na tua liderança, né? Tá na tua essência liderança. Eu acho que é isso. Eu acho que tem muito isso, né? Desde sempre. Meu Deus. Né? Eu sempre fui muito assim, irmão. Desde muito novinha. Eu sempre chamei muito a responsabilidade pra mim, sabe? Uhum. Desde, assim, dentro de casa, como nas empresas da minha mãe, que eu cresci junto. Tanto é que já tem alguns anos que nós somos sócios. Então, eu sempre fui aquela de chamar a responsabilidade mesmo, assim. Eu gosto de cuidar, sabe? Eu gosto de organizar, eu gosto de planejar. Isso tá muito dentro de mim, sabe? Você organizou as empresas da Maroca. Maroca, de novo, te mandar um beijo, Maroca. Essa família é família linda, né, cara? Vou mandar beijo pra Duda também, que eu prometi. Dudinha, minha linda, Dudinha. E a Ingrid também, um amor. A Ingrid, a família toda, né? A Julinha falou, por favor, não deixe de mandar um beijo pra mim. Cara, e outra coisa, a Julinha, eu tive agora também, vamos falar essa fofoca aqui, fofoca dos bastidores. Do aniversário de 70 anos da Maroca, que é a mãe da Eriquinha. Cara, não é brincadeira, não. Pelo amor de Deus. Demais. Madrinha, não faz isso comigo, não, cara. Eu cheguei em casa soluçando ainda. Cara, eu sou muito chorão, cara. Meu Deus do céu. Foi muito lindo, que isso, né, irmão? Cara? Foi uma coisa maravilhosa. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Gente, que noite incrível. Mas agora, mana, tua carreira, o que tu sonha? Então, irmão, assim... O que tem dentro do teu coração? Eu não vim nem preparada pra falar sobre isso, né? Mas você... Acho que se tem alguém merecedor para que eu possa falar isso, eu acho que ninguém melhor do que você, né? Que permaneceu de verdade assim do meu lado e você é um dos meus maiores incentivadores hoje, assim. Você sabe que a minha casa sempre viveu lotada de artistas. Sim. E como a gente sempre teve essa essência, né? De carinho verdadeiro e não por interesse, nada disso. Sim. Então a gente construiu elos na música que eu sempre achei que fossem elos reais, assim. Não tô dizendo que quando eu encontrar as pessoas não vai ser um carinho especial, não é isso. Mas eu sempre mais, né? Me doei muito. Sim. E eu esperava, assim, que fosse relação pra vida, assim, de amizade mesmo. Independente da situação. Independente. Né? Então, assim, eu fiquei muito perdida, né? Isso aí é fato, você sabe que eu te ligava, eu ficava às vezes 2 horas contigo no telefone. E eu não sabia o que fazer. Eu não me achava mais capaz. Quando eu voltei pra Terra, eu já estava me sentindo muito feia. Olha só, hein? Eu engordei bastante depois que eu perdi a Sara. E eu não sei nem te dizer em que momento eu engordei, porque realmente por um bom tempo eu só existi. E assim... Claro que tem um marido maravilhoso que todo o tempo me colocava pra cima, falava que eu tava linda, maravilhosa, minha filha, que você sabe que é o meu maior gás, meu grudinho, minha mãe, que é meu alicerce. Mas assim, eu, Érica, enquanto artista, eu olhava pro espelho e eu não me reconhecia. Sim. Então, assim, não sei se eu já falei isso em algum momento, em algum lugar, mas foi um processo muito doloroso pra mim. Porque eu tinha aquela referência, sabe? Sim. Daquela mulher linda no palco. Sim. E tal. E eu não conseguia mais me enxergar dessa forma, sabe? E quando eu peguei aquele gásinho que eu juntei meus caquinhos e falei pro meu irmão, e aí, filho, o que nós vamos fazer? Vamos gravar alguma coisa nova? Vamos lançar o DVD? Ou não? O que a gente faz? Eu preciso voltar, porque a música... queima dentro de mim. Fica gritando. Não sei bem como é que é isso. Cara, é um negócio muito louco, porque assim, foi do nada. Assim, eu voltei pra Terra, eu só sentia falta dos meus fãs, eu só sentia falta do palco, daquela... Você enxerga, né?
as fotografias, né, que você tem do público com vocês ali em van, querendo invadir, É muito lindo. É muito lindo, irmão. Poxa. Então, assim, era um encaixe, assim, sabe? Nós dois. Então, eu me vi mais perdida do que tudo. Aí eu me vi sozinha, nesse sentido, Sim, né? claro. Sem saber o que fazer, qual direção tomar. Me vi feia, gorda. Eu só me enxergava dessa forma. E eu tava muito, muito ainda ferida, sabe? Hoje eu me sinto mais forte para falar disso, mas era um assunto que eu não conseguia falar. Sim. É aquele poder do Senhor mesmo na nossa vida, que ele vai calcificando, vai, sabe, curando a gente mesmo por dentro. Mas não vou mentir para você que ainda é um assunto que me dói, né? Sim. Claro, poxa. Mas depois a gente entende que ciclos precisam se acabar para que outros possam começar. E o meu irmão também, ele tinha que fazer alguma coisa, porque, assim como você falou, na época da pandemia, todo mundo teve que dar seu jeito. Sim, todo mundo entendeu? deu seu pulo. Né? A gente conquistou um certo padrão de vida, e para você manter aquilo, você tem que ter uma fonte de renda. Então, assim, paralelo a tudo isso que eu estava passando, ele abriu a empresa dele, porque eu já tinha a minha com a minha mãe, né? Que é o que dava o suporte para mim. Sim. Mas, assim, ele não tinha dele. Então, ele abriu a empresa dele e a coisa andou, para a glória do Senhor Jesus, muito bem. Deus foi honrando. E hoje ele tem uma qualidade de vida maravilhosa. Hoje ele consegue levar os filhos na escola, buscar os filhos. Tempo também de tempo, né? Um tempo de qualidade, digamos assim. Juninho, olha só, meu compadinho, deixa eu te dar um papo. Estourado, né? Sucesso. Como é que é o nome da empresa dele? Ai, meu Deus do céu. Ele trabalha com vendas de... Acho que é JG. Não, peraí. A gente vai Tem lembrar as aqui. iniciais das crianças. É João... JGM, eu acho. JGM. Eu acho que é isso. JGM. Pode ser o JMG. Imóveis, JGM. Mas, Eu acho Juninho, que é deixa eu isso. te falar, meu parceiro. Você Acho que é isso. primeiro, você é lindo e o cara, eu tinha certeza. Empresário. Empresário. Dono dessa empresa maravilhosa. Tá rico. E você quiser comprar, você que está assistindo a gente, quiser comprar um apartamento. Um apartamento não é um apartamento, uma cobertura, né? Uma casa maneira também. As Juninho mansões. são de altos padrões, alto padrão, né? Que ele trabalha. Que lindo, Juninho. Parabéns, irmão, pelo teu sucesso. E Tamo aí junto, irmão. foi isso, irmão. Assim. Aí tu vai deixar o pote de ouro, tá? Esse pote de ouro aí tudo pra Eriquinha. Ela vai pegar tudo sozinha. Agora ele que tem que ser meu empresário, meu investidor. Mas assim, eu entendo, sabe, irmão? Porque se tem uma pessoa que se dedicou muito pra coisa acontecer, nós dois nos dedicamos, mas assim, chegou um momento que ele meio que tomou a frente, sabe? Sim. Então não tinha tempo ruim pra ele. Ele era o cantor, ele era o arranjador, ele era o empresário, o vendedor do show. Ele começou a fazer tudo. E antigamente tinha aquela parada. Quem é o teu empresário? Por exemplo, o Gustavo. O Gustavo era o Juninho, por exemplo. Entendeu? Eu passei por isso aí. Então era mais ou menos assim. Acabou ficando tudo muito canalizado nele. E aí você sabe que é um mercado meio ingrato, que quando você tá muito bem, todo mundo te abraça. E de repente, quando a tua agenda começa a esvaziar, não sei, as pessoas simplesmente vão sumindo, como se você fosse um copo descartável que ele amassa e joga no lixo. Então, assim, a gente sentiu muito isso na pele. Mas por que a gente sentiu? Porque a gente sempre foi muito verdadeiro, a gente sempre foi muito coração. Então, até esses afastamentos doeu muito, assim. E sem contar aquela coisa dos apontamentos mesmo, sabe? Que é muito fácil você julgar, mas você não levantar a mão para ajudar, sabe? Então, assim, ele meio que estava saturado já, cansado mesmo, sabe? Vou te falar, é muita coisa que se escuta também, né? Muita coisa. Então, assim... Então, ele meio que ficou sendo, nesses últimos anos, meio que o para-raio da história, sabe? Que fuçava tudo, que fazia a coisa acontecer. O DVD mesmo, caramba, foi uma luta. Nada pra gente foi fácil, sabe? Tanto é que no DVD tem um louvor que nós fizemos juntos. Pra te dizer. E aquele louvor é a nossa história. Maravilhoso. Entendeu? Então, assim, eu não julgo a escolha dele, sabe? Eu acho que é bola pra frente. E o Juninho Foi uma dor muito grande, porque foi no momento que, de repente... Acho que foi por causa do momento, né? Sentiu mais por causa do momento. Mais se pelo passasse momento. um pouquinho. Mais pelo momento. Então, ficou aquela coisa, assim, no ar. Porque até então eu não sabia o que fazer, qual caminho seguir.
Hoje tu tem o que Então, você quer irmão, fazer? assim, na verdade, eu tô me reformulando, digamos assim. Eu tô me preparando para essa volta. Sim. Sabe, eu tô arrumando a casa. A música tu já tem. Pra caramba, eu vi. Tu ouviu? ouvi. Tu ouviu? Putz, grilo, cara. Você ouviu? Pô, naquele dia lá, tu tá de brincadeira? Escutou? Eu escutei um pedaço desse tamanho, eu falei, meu Deus do céu. Isso é Mas muito assim, bom, e não é só isso, é pelo jeito, né, que as pessoas entenderam que estavam fazendo sucesso. Não, e Aquela detalhe, construção. assim, quando eu me meti na música, só tinha acho que as 2 primeiras frases, mas ali eu já senti que era algo sobrenatural. Então, quando você já tem isso, para você dar um início na tua carreira, já fica muito mais fácil, é muito mais tranquilo, né? É muito. Não, e foi totalmente despretensiosamente, porque eu não falei, vamos sentar pra fazer alguma coisa pra mim. Mas tu vai. Fluiu. Você vai levando também, né, cara? Não, fluiu total. E chega no então. meio do caminho, tu já fala. Aí eu falei assim, peraí, olha só, eu ninguém vai estou gravar essa procurando a minha música não. Eu falei, ninguém vai gravar essa música não. Aí os meninos montaram um grupo, né, falaram, ei, Eriquinho, podemos disparar pros produtores? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eles são fominha, meu irmão. Eu falei, não, ele ciumenta, já se apossou da música. Eu falei, muita coisa. Pô, que maneiro, Então, cara. assim, irmão, nesse momento, eu tô arrumando a casa, né? Hoje já me sinto muito melhor, graças a Deus, me sinto bem, Tá sim, cara. Tá leve, sabe? E eu sei que hoje eu entendo que Deus fez o melhor pra minha filha. Ainda que naquele momento eu não entendi, mesmo confiando muito em Deus, sempre deixei muito assim, Deus no total controle da minha vida, mas naquele momento eu não entendi, sabe? Então, hoje eu louvo a Deus pela minha força, pelo meu sorriso que voltou. Eu louvo a Deus pelo sorriso que voltou, sabe? Eu hoje me sinto muito mais forte. Mas, como você sabe, né? Eu vou passar por uma cirurgia. Uhum. Olha só, cara. É isso aí. Não foi muito difícil? Aquela dor que tu falou que eu não vou suportar. Sim. Essa cirurgia aqui vai ser... Sim. Dá uma afliçãozinha. É uma aflição, mas pô, já vai se preparando. Eu creio que já vai deu tudo escutando as tuas certo. músicas lá, quando, no dia pós-operatório, Eu meu queria irmão. gravar até antes de operar. Pô, entendeu? Já vai escutando a música. Mas, enfim, eu tô realmente me preparando pra voltar. Isso, cara. Eu vou te falar, cara. Tem muita gente esperando. Você consegue entender isso? Tem muita gente esperando essa parada. Ai, As pessoas ficaram órfãos, cara. Sim. Primeiro da pandemia, depois de vocês, que tinham um público... Não, e eu acho muito incrível, assim, né? É coincidência, mas ao mesmo tempo uma coincidência maravilhosa, porque você viu como o universo da mulherada tá crescendo no nosso segmento. Pô, e quando vai falar Isso é muito incrível. de voz, de cantor, tu vai tirar muita onda, cara. Muito incrível, assim. Tô muito feliz, assim, pelas meninas. Tô torcendo demais para que cada uma tenha sucesso na sua caminhada e vamos ver o que o Papai do Céu prepara. Mas se eu pudesse falar, eu sei de tudo, tá, gente? Eu sei de tudo que vai acontecer. Vamos ver o que Jesus prepara aí pra gente. Cara, Eriquinha, eu vou te falar, cara, eu quero muito, sabe, te agradecer. Antes disso, dos finalmente, né, eu quero mandar um beijo pra Maroca. Maroca, que é a mãe da Eriquinha, cara, que família linda que você construiu, que a senhora construiu. Muito obrigado, cara. Obrigado. A gente precisa muito te agradecer, né, pela pessoa que a senhora é, pelas suas filhas, pelo seu filho, que é tão amado, um cara tão especial, trata todo mundo com muito amor. Cara, o Juninho é inacreditável. Ele é maravilhoso. Cara, sinceramente, Maroca, muito obrigado por tudo, tá? Por me incluir na sua família, né? Seu filho preto. Inclusive, já tem tantos filhos pretos lá, né? Lá, caramba! E eu sou mais um deles. Cara, eu quero te mandar um beijo, tá? Pra essa família linda que eu amo. Muito obrigado por tudo, tá? Eriquinha, eu que agradeço, mana, irmão. e aí, tudo bem? Já tá fazendo show? Como é que tá? Não ou não? Nada, ainda Tá não. pensando? Eu vou realmente organizar, né? Uhum. Enfim, porque você sabe que a gente gosta de fazer tudo bonitinho, Tudo bem maneirinho. feito, entendeu? Não Aquele dá pra VS arrumado. não dá pra chegar de qualquer jeito, né? Sim. A gente sempre teve uma preocupação muito grande com o que ia mostrar, com a qualidade, sabe? Eu lembro que quando a gente começou, a gente ia com van plotada, bailarina, fogos em dó, tinha tudo. Então, assim, a gente sempre gostou de fazer a coisa bem feita. Claro que hoje são outros tempos, mas assim, eu quero fazer uma coisa legal. Olha, publicou. Pode esperar que vai vir um show maravilhoso. E vem cá, telefone de contato já tá distribuindo ou não? Ainda não. Então, beleza. Em breve. Calma, irmão. Já quero botar na pista. Pô, tô com uma veia empreendedora que nem sabe, hein? Eu tô sabendo, Ó, eu tô ligada. Deixa eu te falar, rapaziada, olha só. Você que quer entrar em contato com a Érica, saber o que ela tá fazendo, mas o que tem que fazer, Eriquinha? Qual é o arroba? Então, assim,
Tá nos dois ainda, né? Ainda, né? Sim. Como você acabou me fazendo falar coisas que eu não estava preparada para falar, na verdade, assim, a gente não divulgou ainda, né? Essa situação. Então podemos editar. Fica tranquilo. Ô, Gideão, a gente vai editar algumas coisinhas. Fica tranquilo. Então, a gente continua ainda mesmo, o Johnny e Érica. É @ Johnny e Érica. Como é que é o Johnny? JHONNY e Érica com K. Entendeu? Johnny com 2 N's, Y e Érica com K. Isso. Eu tenho aquela minha particularzinha, mas eu quase não mexo. Mexo mais no Johnny e Érica mesmo. Coisa linda. Aí depois a gente vai reformular tudo, organizar tudo. Depois já você volta aqui pra gente fazer a parte 2 e você falar pra tudo. É isso. Filmar os shows aqui. Até porque a Gideão Produções é uma produtora gigantesca, cara, com um equipamento maravilhoso. Vai lá filmar a tua parada também, vai dar tudo certo. Tem muita coisa boa pra acontecer. E eu conto contigo, te agradeço demais. Eu tô achando que a Eriquinha, ela tem que ter um podcast. Fala a verdade, cara. Imagina a Eriquinha recebendo... Falei muito, né? Falei muito. Caraca, não, vou te falar, porque a Eriquinha é assim, cara, espontânea pra caramba. E eu sou empresário nessa parada. Obrigado, amiga, por tudo, tá? Se deixar falar, eu gosto mesmo. Obrigado por tudo. Vini! Eu que te agradeço, irmão, por tudo. E te amo muito. Obrigado, amiga. O que você precisar na sua vida, eu vou estar sempre aqui do seu lado. Junto. Tá? Beijo. Rapaziada, beijo pra vocês, gente. E até a próxima. Tamo junto. Valeu.